A gente viu no ano passado muita gente, inclusive continuam fazendo isso, né, a sessão remota. Até porque é uma forma de você, fotografar as pessoas à distância e te abre possibilidades interessantes. Por exemplo, você está atuando na sua cidade, eu estou aqui em São Paulo. Se eu fosse um fotógrafo especialista em retratos e fazendo um retrato remoto, poderia muito bem fotografar alguém em outro país, na África do Sul, na Europa, em outro estado, em Manaus, ou mesmo no interior aqui de São Paulo, com a vantagem de ter uma questão de troca, né, de colaboração, ser interativo, de ser divertido, quebrar um pouco a rotina, com seus desafios, claro. Mas não é, de longe, a mesma coisa, né, de fotografar presencialmente. A princípio, essa notícia que está na tela, você já está vendo aí, talvez você já tenha visto, a novidade anunciada recentemente pelo Google, que é muito interessante, porque a gente começa a ver, né, o que vai acontecer nas questões virtuais que tem cara de presencial ou mais real, né? Como assim? Né, de você ter os hologramas com tecnologias que vão avançando, se sofisticando, a chegar num ponto em que eu retratar uma pessoa nessas condições dessa tecnologia que a gente já vai ver, torna a experiência do ensaio remoto quase que uma quase que tira qualquer diferença entre uma coisa e outra. Como assim? Bom, vamos ver. A matéria é ótima, eu gosto sempre de dar o crédito da Gizmo do Brasil, né? Na verdade, é uma matéria de fora, eles traduziram, né? O Google mostrando a prévia do projeto Starline. O Starline que promete deixar as videochamadas mais realistas. A videochamada não tem nada a ver com fotografia, mas o FaceTime, o Zoom também não tem nada a ver com fotografia, né? E os fotógrafos e as agências, as revistas, fotógrafos de carro, fotógrafos de moda usaram esse recurso e continuam usando. Acabou entrando como parte da pauta. A gente viu aqui fotografia de videogame recentemente e tem uma ligação nessa situação de o que é real, o que não é, e se eu puder e tiver ajuda da tecnologia para tornar isso mais real, o que essa tecnologia do Google mostra. Primeira coisa, a tecnologia não está disponível em massa. Ela está no protótipo, em desenvolvimento. Ela depende de internet de altíssima velocidade e ela vai chegar em algum momento, né? Mas é impressionante porque é hiperrealista. Inclusive, eles usam o termo aqui, fotorrealista. Aqui está o exemplo, né? Então, ela faz um mapeamento 3D da pessoa para tornar a coisa muito real. Inclusive, traz o exemplo aqui de duas irmãs que foram separadas pela pandemia nos Estados Unidos, né? A matéria é muito boa do Andrew, fala que claro que a tecnologia de videochamada, como FaceTime, Zoom, o Zoom, pra você ter uma ideia, tinha acho que 30 milhões de usuários um pouco antes da pandemia. Hoje está com mais de 300 milhões de usuários no mundo. Todo mundo usa. Eu estou usando o Zoom aqui para gravar, né, e todo mundo tem usado, né, de uma forma das mais variadas formas. O Zoom, aliás, criou um sistema novo que coloca você como se fosse uma sala de aula. Na versão mais atual do Zoom, se você usa, você pode até testar com alguém que tenha também, você pode ficar como se estivesse numa sala de aula. Ele muda o cenário, né, e torna tudo mais para quebrar um pouco esse cansaço do Zoom, né, da fadiga do Zoom. Mas aqui, o que o Google traz com esse projeto Starline, primeiro, assim, romper esse desafio de você não ter a mesma troca de um contato um a um, né? Esse contato real, olhando no olho, né, do ambiente. Ainda mais a fotografia que, por exemplo, um retrato é um encontro, né? Sempre foi. São duas pessoas, às vezes tem uma glamorização desse encontro, né? Como se fosse uma coisa fácil. Lembrando que, na verdade, para muita gente, fotografar não é natural, que sorrir também não é normal, que ficar na frente da câmera não é fácil, se colocando no lugar da pessoa, né, do cliente. Mas, enfim, isso é para outra história, outra conversa aqui. Mas o que eu achei interessante, e talvez aí até tem conexão com um pouco que eu acabei de falar, porque será que numa videochamada hiperrealista, o fato da pessoa não estar presente, mas que é realista para o outro, vai tornar ela, vai deixar ela mais à vontade? Para algumas pessoas, talvez, para outras, não, né? Tem esses desafios também. Mas o Google está trabalhando nessa solução, um holograma, ou quase isso, na verdade é uma tela, né? O projeto Starline, ele foi apresentado nessa conferência do Google para agora de 2021, e ela promete fazer com que as pessoas na videochamada pareçam que elas estão sentadas bem na sua frente, né? E não é um efeito 3D, né? Na verdade, não precisa de óculos, ela trabalha com várias ferramentas em tempo real
que fazem com que um usuário, ao olhar para a matéria especial, tenha a sensação de que a outra pessoa está mesmo do outro lado, o que é incrível, né? E esse projeto utiliza câmeras de vídeo de altíssima qualidade, um sensor de profundidade, que faz toda a diferença para criar essa sensação de profundidade para quem estiver participando da videochamada, e o vídeo de demonstração é impressionante. Mostra essas duas irmãs contando uma história real. O Google costuma fazer essas divulgações deles. Eles chamaram a Annie Leibovitz para testar o smartphone, o retrato, e trabalhar de uma forma real, né? Eles estão fazendo, que é o marketing que a gente vê, o marketing que funciona, conta histórias de verdade, né? E com a diferença de que esse vídeo que é gerado, ele é muito realista. Inclusive, o termo usado aqui na matéria do Gizmodo é fotorrealista. Ele não é criado artificialmente ou em baixa definição, né? Então, bem interessante. Vamos ver, vamos assistir aqui. Eu coloquei o áudio, está em inglês, mas é fascinante olhar essa tecnologia, né? Vamos ver aqui. Acho que colocar em tela cheia é melhor. Darlene is my younger sister. Então, são duas irmãs, né? Elas não estavam se encontrando por conta da pandemia e foram lá testar essa tecnologia da Starline. Ela fala que a última vez que viu a irmã foi um ano antes, aí o filho, né, o sobrinho, o Calion, e ela fala que a irmã fala, faz ela ficar triste, não poder encontrar com o sobrinho e tudo mais, e vamos esperar carregar. E aí mostra esse teste, né? Como que é esse teste das duas, né, na frente dessa tecnologia. O que me chama a atenção, assim, a gente vê os fotógrafos usando e buscando essas alternativas, né? E imagina se fosse um fotógrafo, no caso aqui, ao invés de um encontro entre duas irmãs, né? Então, tá aí ela. It makes me sad. E elas então a Google convidou as duas para se reconectarem usando essa tecnologia. You're looking at a magic pane of glass, and through that glass, you're seeing another person on the other side. Hi, can you see me? Say hi to Auntie. Oh my gosh, I love you. E olha, é impressionante, porque você olhando aqui, você não diz que está realmente olhando na tela, parece que eles estão juntos, né? Então ele fala aí que como se estivesse junto fisicamente, mesmo estando na frente de uma tela, né? Uma tela mágica. There are really three breakthroughs coming together here. One is the ability to capture people as they are. Então eles pegam todo o ambiente 3D, né? Eles comprimem toda essa informação e mandam para essa rede de uma forma eficiente. E aí faz a renderização e você vê uma pessoa tridimensional na tela. Então parece que você está na frente de uma pessoa mesmo, né? Tá ali de verdade. E ela diz que parece que você pode tocar a pessoa, né? Então, o problema que nós temos, o grande desafio que o Google quer superar é justamente essa distância que a tela cria, né? Que é o que a gente está vendo aí com a fadiga do zoom também, né? De ter, parece que falta esse contato. E aí elas dizem que parece que elas estavam presentes mesmo nesse ambiente, que estavam juntos de verdade, né? Então, muito interessante pensar no que deve e pode acontecer daqui a alguns anos com o avanço dessas tecnologias. Claro que a própria matéria do Google fala, da matéria da Gizmodo, falando que, embora tenha essa tecnologia que trabalha com campos de luz, né, que mesmo que a pessoa se mova, os movimentos serão replicados de uma forma natural nesse espaço 3D e simula para o nosso cérebro que realmente é uma pessoa real, não apenas um vídeo. Ele consegue fazer essa simulação. Mas que existem desafios. O projeto é um protótipo, ou seja, não está ainda no mercado, não tem uma data definida, e ele depende de algumas questões. É uma tecnologia cara, precisa de uma conexão de internet que lá nos Estados Unidos acaba sendo mais poderosa, de altíssima velocidade e muito estável, né? Uma coisa do 5G, né? Aquela coisa super rápida, e que talvez demore alguns anos para que a gente veja isso nos computadores e smartphones. Mas com coisa de tecnologia, e é muito rápido também o avanço, podemos ver isso sendo usado de uma maneira, de repente chegando mais rápido, né? E criam-se possibilidades incríveis, né? Então, será que a gente vai ver as pessoas passando por esse tipo de experiência, quer dizer, se conectar, né? De você fazer uma sessão remota que
seja mais realista, né, e que tenha uma relação um pouco mais conectada, mesmo sendo em tempo real e em telas, que esse encontro seja um pouco mais quente, né, por conta de uma tecnologia dessas. É possível que sim. Então, se a gente viu o ensaio remoto avançando, e a gente continua vendo ele aí acontecendo, inclusive sendo vendido como produto, o avanço da tecnologia pode trazer uma nova faceta para isso. Eu achei interessante trazer, eu acho que é sempre bacana, né? Acredito que é sempre bacana poder ver a tecnologia, olhar o que está acontecendo no mundo, e certamente essa tecnologia do Google aí, evoluindo, vai trazer possibilidades para o nosso mercado de ensaios remotos e coisas do gênero. Inclusive para encontros, reuniões, né? Tudo que é feito aí muita gente está cansada disso, de repente esse cansaço vai ser reduzido. É isso, obrigado e até a próxima.